Senhor, muito obrigado por nos conduzir aqui esta noite, Senhor. Estamos tão confiantes, jubilosos, porque só o Senhor nos poderia conduzir a este lugar. Só o Senhor podia endireitar as nossas veredas e nos trazer para a mesa da comunhão do Filho. Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa se compadecer de nós mais uma vez, para que nós possamos ter uma dimensão correta e adequada da obra do Teu Filho na cruz do Calvário em favor de nós. Não nos permita, Senhor, viver um evangelho abaixo disso, porque o preço que se pagou por nós foi um preço incalculável. A vida do Teu Filho derramada em nosso favor é algo incompreensível para a mente humana. Mas aprove ao Senhor nos escolher em Cristo antes da fundação do mundo. E no tempo manifestar a Tua grande e gloriosa graça, o Teu perdão e o Teu amor. Por isso, Senhor, que nossos corações possam estar voltados para o Senhor, desejando o Senhor cada dia mais, amando o Senhor, servindo o Senhor, adorando o Senhor, caminhando com o Senhor, para que nós possamos, ó Deus, compreender o nosso real chamamento nesse tempo. Teu Espírito Santo possa nos ajudar mais uma vez, nos conduzindo, Senhor, trabalhando em nós pela Tua palavra, fazendo com que a Tua igreja possa realmente, como trigo, amadurecer cada dia mais para o Senhor, para então a grande colheita do Senhor seja feita nessa terra, para a glória eterna e bendita do Filho de Deus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir aqui comigo o Salmo de número 146, vamos ler os versos 5, 7 e 8. Bem-aventurado aquele cujo ajudador é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor liberta os cativos. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor endireita os prostrados. O Senhor ama os justos. Versículo 9 diz: o Senhor protege os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, e transtorna o caminho dos ímpios. Reinará o Senhor para sempre, teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Aleluia. Quando nós lemos essas palavras, nós ficamos maravilhados com aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. O salmista diz que aquele que tem como ajudador o Deus de Jacó é um bem-aventurado. Ele diz que o Senhor fez justiça aos oprimidos e deu pão aos famintos. Interessante que quando nós lemos esse texto, se nós pensarmos que nós, que estávamos oprimidos por causa do poder do pecado, e por conseguinte, estávamos reféns, cativos ao poder da morte. Ele diz que o Senhor fez justiça àqueles que estavam oprimidos. Mas quando o Pai quis fazer a sua justiça, Ele não fez do seu e do meu modo. Ele fez do modo pelo qual unicamente Ele mesmo pudesse estar plenamente satisfeito. Porque Paulo diz que Deus em Cristo o fez sabedoria, justiça e poder de Deus. Então, irmãos, por um lado, nós estávamos totalmente desligados
da vida de Deus. O mais impressionante disso é quando nós observamos esses fatos à luz da Escritura e chegamos à feliz conclusão que nem eu e nem você cooperamos em nada para que isso se efetuasse em nossas vidas. Talvez por isso a graça seja um dos assuntos mais complexos para a mente humana na palavra de Deus. Porque ele realizou uma justiça que a princípio fala dele mesmo, para ele mesmo, em favor daqueles que eram injustos, indignos, que estavam longe, sem nenhum direito a nada. Pelo contrário, já estávamos condenados eternamente. Mas ele diz que o Senhor também deu pão aos famintos. E essa é uma outra frase muito interessante. Porque quando o Senhor nos redimiu, o Senhor nos deu da sua vida. E a fome que agora temos no Espírito vai muito além do mundo natural. Nós temos uma fome no nosso espírito que nada nesse mundo, nem os maiores banquetes, nem os maiores lugares, absolutamente nada pode satisfazer, senão a real presença do Senhor na nossa vida por meio do seu Espírito. A fome que Ele nos dá é fome da vida de Deus em nós. A fome que Ele nos dá é fome demais de Cristo Jesus em nosso espírito. A fome que Ele nos dá, irmãos, é de mais proximidade com o Senhor, é de mais serviço para com Ele, é de mais intimidade para com Ele. É muito complicado quando nós encontramos alguns irmãos e irmãs na caminhada cristã que perderam a fome pelo Senhor. A semelhança do povo de Israel no deserto, muitos hoje não têm mais prazer na comunhão dos santos, na oração, na palavra, na doutrina, nos ensinos, na vida da igreja. Eles estão, de certa forma, tão vazios. Eles estão, de certa forma, tão vazios de Deus, mas cheios das coisas do mundo, que eles perderam a fome do Senhor. Encontraram no Senhor um bom lugar. Descansaram. Entenderam a obra da redenção, mas infelizmente não tem mais aquele anelo pelo Senhor. Aquela vontade de ver o Senhor crescer neles por meio do trabalho do Espírito Santo. Como Paulo diz e coloca ali aos Gálatas, não só Cristo revelado e não só Cristo vivendo, mas é Cristo formado no nosso interior. Irmãos, aqui é um nível que nós sabemos, nem todos os filhos de Deus têm desejado a conformidade do caráter de Cristo. Existe um espírito religioso nesse tempo, promovendo uma certa satisfação religiosa, uma certa satisfação até mesmo na consciência das pessoas. Mas a vida tem demonstrado um profundo vazio de realidade espiritual. Uma devoção que não é aquilo que nós devíamos prestar a Deus como culto. A nossa vida fala muito mais de quem nós somos, do que fazemos, do que planejamos, do que almejamos, do que a quem servimos. A nossa vida fala muito de nós, fala muito do nosso dia a dia, e fala pouco do Senhor, fala pouco do seu caráter, fala pouco da sua obra. Nós precisamos orar, irmãos, e clamar ao Senhor para que Ele nos dê mais fome dEle. Se existe algo em nós, queridos e queridas, que nesse tempo tem nos afastado do Senhor, da sua mesa, se algo tem nos afastado do Filho, como diz Paulo escrevendo aos Coríntios, fiel é Deus, o qual nos chamou para a comunhão do seu Filho. Se algo tem te roubado dessa comunhão, se algo tem te deixado longe dessa comunhão, nós precisamos pedir a ajuda ao Espírito Santo, para que nós venhamos ser reconduzidos ao lugar de adoração ao Senhor. Ao lugar onde a fome do Senhor só pode ser saciada
comais do Senhor. Porque não engane você, irmãos. Satanás não está longe, ele está bem perto. E ele faz de tudo para que ele não seja notado. Agindo assim, ele obtém êxito nas suas empreitadas. O que ele faz é nos envolver com coisas periféricas. Primeiramente com nós mesmos. Segundo, com tudo aquilo que nos atrai. Seja o mundo, seja a comunhão da igreja para nós, seja o serviço a Deus para nós. De alguma maneira, se ele nos conseguir manter distraídos da pessoa do Senhor Jesus, sem fome do Senhor, sem desejo pelo Senhor, ele terá conseguido o maior de todos os seus desígnios: nos entreter, nos desviar, nos tirar do foco. E ele também diz que o Senhor libertou os cativos e abriu os olhos dos cegos. Que frase impressionante é essa? Porque nós vivíamos, irmãos, um cativeiro de morte eterna. Primeiro nós estávamos cativos por causa do nosso pecado. E o nosso pecado gerou, essa natureza pecaminosa gerou um cativeiro ainda maior. O cativeiro do nosso ego. O cativeiro de cada um de nós. Porque o Senhor nos libertou do cativeiro do império das trevas. E Ele ainda deseja nos libertar de nós. Essa é a experiência que o livro de Jó nos narra com tanta ênfase. Porque quando aquele livro começa, você chega a uma seguinte conclusão: Jó era um cristão íntegro. Mas a integridade de Jó, a fidelidade de Jó, o serviço a Deus por meio de Jó, se tornou no seu maior cativeiro. Então Jó era alguém que era cativo a si próprio. E quando isso acontece, Deus precisa inverter esse cativeiro. Deus precisa, com a mão forte, aprofundar, entrar onde ninguém entra e nos virar do avesso, para que nós venhamos ver quem é o Senhor. Para que nós venhamos ver que há um Deus sentado num trono, que governa tudo e governa todos. Essa visão de quem é o Senhor, irmãos, precisa corrigir a nossa conduta cristã nesse tempo. Porque, por um lado, o Senhor nos deu da sua vida. E o Senhor, Ele tem confiado a nós uma grande e árdua tarefa nesse tempo. De pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque, irmãos, se por um lado, alguns dentre nós, e muitos por aí, estão satisfeitos com aquilo que já receberam, há uma quantidade imensurável de filhos de Deus, desejando que algumas migalhas caiam da mesa, para que eles possam desfrutar com maior abundância. Eu digo isso para você, irmão e irmã. Você não tem ideia do tamanho da responsabilidade que é ouvir a palavra de Deus. Você não sabe o tamanho da responsabilidade que é você sentar numa cadeira como essa e por longos 15, 16, 17 anos ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho visto isto, irmãos, como um privilégio. Eu tenho enxergado isso como uma responsabilidade que vai muito além de mim mesmo. E talvez, sendo bem honesto para comigo mesmo, seria melhor que eu estivesse lá do outro lado. Porque quando o Senhor abre os olhos daqueles que são cegos, eles precisam ser responsáveis com a quantidade de luz que eles estão recebendo. O Senhor não julgará aquilo que nós vimos. O Senhor julgará aquilo que pela sua graça Ele nos permitiu ver. O que Deus tem feito através de nós, pela sua palavra, como Ele diz aqui, Ele abriu os nossos olhos para que nós viéssemos a ver o seu Filho, o caráter da obra do seu Filho. Você se lembra de Atos capítulo 9? O que mudou o curso da vida daquele homem, irmãos?
Como pôde aquele homem, o Saulo, o intelectual, o pensador, o religioso, o intocável, como ele mesmo diz, o irrepreensível, estar sujeito a um homem tão simples como aquele Ananias? Mas você precisa ver aquilo que Paulo viu. O que nós precisamos ver é aquilo que Paulo viu. Paulo viu que Jesus e Deus são um. E que Jesus é o cabeça da igreja. E a igreja é um membro, ou é um corpo constituído de muitos membros. Mas não só isso. Que esse mesmo Deus, a Ele aprouve, na plenitude dos tempos, restituir debaixo do governo de Cristo todas as coisas. Isso parece algo simples, mas isso permeia a nossa vida, irmãos, do mais íntimo do nosso espírito, até tudo aquilo que nós temos colocado às nossas mãos nesses tempos para realizar para o Senhor. Quando você se reúne na vida da igreja, quando você serve na vida da igreja, quando você vive a vida do seu dia a dia, saiba disso, Deus tem em vista conduzir todas as coisas de novo ao senhorio de Cristo. Ele abriu os olhos dos cegos. E agora nós vemos, irmãos. Porque quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim que Deus desvendou este mistério. Porque no capítulo 1 daquela carta, ele fala ele louva a Deus pela redenção. Ele mostra como que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E quando você vem lendo aquela sequência, quando você chega no versículo 8, você entende claramente todo o desígnio da obra de Deus. Salvos em Cristo Jesus desde a eternidade. Ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa, Ele nos escolheu em Cristo muito antes, porque o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Mas quando você chega no versículo 9, há uma frase muito interessante naquela epístola. Porque Paulo diz que um mistério estava oculto. Mas Deus abriu esse mistério. Ele desvendou algo que estava vendado. Ele abriu algo que ninguém nunca tinha visto. Ele nos abriu as vistas. Ele nos ungiu com o óleo do seu Espírito e nós podemos ver que o Pai tem um propósito eterno no seu Filho. E que Ele está nesse momento, por meio do seu Espírito e da sua palavra, conduzindo tudo de novo para o senhorio de Cristo Jesus. Não importa, irmãos, o que eu e você saiba do que esteja errado dentro desse processo. Sabe o que vai mais te assustar? É porque talvez você e eu não temos a dimensão do Senhor que está dedicado a essa obra. Nós não temos como mensurar aquele que começou essa grande obra. Porque ele não tem limites. Ele não conhece limites. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Nada lhe é impossível. E portanto, irmãos, quando Ele confia algo a nós, quando Ele nos permite ouvir a sua palavra, quando Ele nos abre as vistas, isso para nós é responsabilidade. Paulo diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ele diz que no seu corpo Ele trazia o que sobrava das aflições de Cristo. Ele era um homem marcado. Foi um homem separado. Foi um homem que pagou um alto preço por aquilo que viu. E saiba você, inconsciente disso ou não, o que o Espírito Santo mostrou para Paulo não é diferente daquilo que nós vimos. O problema é como que nós vivemos quando nós vimos e como Paulo viveu quando ele viu. Porque o mesmo Espírito trabalha em nós. O mesmo Espírito está em nós. O mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito deseja ardentemente completar essa obra em nós, por meio do trabalho da cruz, para que a expectação dessa criação, que geme a só uma, por causa do cativeiro do pecado que a conduziu a isso,
para que os filhos maduros de Deus sejam manifestos nessa terra. Você pensa que o Senhor te chamou para reuniões da igreja? Isso está apenas incluído. O Senhor deseja que você seja um cooperador com Ele, nessa grande obra de edificação. Portanto, irmãos, dizer que o Senhor abriu os nossos olhos, significa dizer que nós temos agora muita responsabilidade. Porque quando estávamos cegos, se tropeçássemos e caíssemos, essa era uma condição natural. Mas agora o Senhor nos chamou e nos abriu o nosso entendimento. Ele nos mostrou algo que estava oculto. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. E o que isso significa para mim e para você, na nossa experiência cristã do dia a dia. Na nossa experiência cristã de viver Cristo nesse tempo. Será que o que nós estamos edificando é algo para nós, irmãos? Será que nós estamos procurando ser algo para nós ou algo para o Senhor? Ou ser um cooperador fiel com o Senhor? Ou será que nós estamos desejando apenas ouvir, 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 ouvir e ouvir? E nunca ter o caráter de Cristo realmente forjado em nós, para que sejamos ferramentas hábeis na mão do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você não tem ideia do que significa isso. Você não tem ideia do que significa o Espírito Santo abrir a sua boca e nos falar a sua palavra. Você não tem ideia da responsabilidade que isso é no nosso espírito. Porque a palavra de Deus, ela tem duas vias. Ou ela colherá obediência, ou ela colherá para nós juízo. Porque nós seremos responsáveis por essa luz que nos abriu as vistas. O propósito eterno de Deus em Cristo Jesus está aberto diante de nós, por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. O que isso significa para nós, irmãos? E ele diz assim: o Senhor endireita os prostrados, final do versículo 8, e o Senhor ama os justos. Como nós poderíamos estar aqui, querido? Semelhança de Mefibosete, quando Davi o chama à mesa do rei. Como eu e você poderíamos estar aqui? Nós chegamos à conclusão de que isso só poderia e só foi possível por um milagre. Isso só foi possível porque Deus nos abriu os olhos. Isso só foi possível porque Deus nos redimiu. Deus nos libertou de um cativeiro de trevas, de um cativeiro de morte, nos abriu os olhos e nos redimiu para Ele mesmo. Portanto, quando nós lemos que o Senhor nos endireitou, é porque nós estávamos mancando sobre o peso do pecado nos nossos ombros. Sobre essa trágica condição humana herdada a partir de Adão. Mas, irmãos, por meio do seu Espírito, uma obra, algo o Senhor realizou em nós. O Senhor, pelo seu Espírito, trabalhou em nós. E nós cremos na sua palavra e nós dizemos amém. E a semelhança de Abraão, o Deus de Abraão, aquele Deus de misericórdia, apareceu a nós. E Ele nos aceitou, e Ele nos acolheu, e Ele nos redimiu, e Ele nos justificou, e Ele nos comprou para Ele mesmo. E Ele nos separou, e nos deu, segundo a Escritura, segundo diz o escritor aos Hebreus, Ele espera que nós venhamos correr com perseverança a vocação celestial que nos está proposta. Muito pelo contrário, Ele não só nos colocou num bom lugar em Cristo, mas Ele deseja que nós venhamos a cooperar para que o plano, o propósito do Pai, o propósito eterno de Deus no seu Filho seja completado. Lembra, irmãos, há poucos dias nós estávamos aqui falando, o Senhor estava nos dizendo acerca da casa de Deus. E o Espírito muito maravilhosamente foi nos mostrando para onde isso aponta, para aquela nova Jerusalém. Irmãos, mas quanto a nós,
quanto à nossa conduta de vida hoje, o que estamos ou no que estamos envolvidos na edificação da casa de Deus, tendo em vista uma noiva eterna para o seu filho, uma habitação eterna para o seu espírito, uma família de muitos filhos para o Pai? Ou no que estamos gastando as nossas energias? Ou no que estamos confiando, irmãos? Na nossa consciência, no nosso entendimento, naquilo que entendemos da Escritura? Será que isso será capaz de nos libertar da nossa responsabilidade? Ou será que isso vai ser trazido à memória naquele grande dia do tribunal de Cristo? E o Senhor requererá de nós cada uma das palavras que Ele nos liberou. Cada raio de luz, cada fecho de luz, que um dia nos tirou de uma condição tão miserável, e nos colocou numa posição de glória, numa posição de maravilhados com tudo aquilo que o Senhor tem feito, com aquilo que o Senhor tem nos falado, com aquilo que o Senhor tem feito em nós. Ou será que nós vamos como aqueles lá de Mateus, dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos muitas coisas, pregamos, expulsamos demônios, fizemos muitas obras. E você sabe muito bem o que o Senhor diz para aquelas pessoas. Irmãos, quando o Senhor nos concede a oportunidade de nos ajuntar como igreja e de ouvir a sua palavra, isto não é privilégio nosso. O Senhor está nos dando uma oportunidade de conferir a nossa caminhada, de conferir se a obra do Filho tem sido glorificada na nossa vida, assim como o Pai foi glorificado na vida do Filho. O Senhor Jesus disse que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Lá em João no capítulo 12, você se lembra? Diz o texto que os gregos procuraram ver o Senhor. Que oportunidade, né, irmãos? A ciência do mundo, a cultura do mundo, aqueles que têm uma devoção e uma admiração pelo homem perfeito, procuram ver Jesus. Mais uma vez o Senhor tem uma oportunidade de se tornar maravilhoso nessa terra. De provar para aqueles gregos que Ele era o conhecimento, a sabedoria, o onisciente, o todo-poderoso. Mas quando eles procuram o Senhor, você sabe como que o Senhor mexe na perspectiva daqueles homens. Ele diz assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Se o grão de trigo que foi lançado na terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele homem perfeito só poderia ser manifesto se ele tivesse sido provado na sua vida humana como foi, entrado na morte, rendido o seu espírito ao Pai e completado aquela obra maravilhosa, para que agora o novo homem da nova criação estivesse diante do Pai, de forma que ele está à destra de Deus e o seu Espírito foi enviado. Então, as primícias já foram colhidas, e o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que o restante da colheita será tirado. E saiba de uma coisa, irmãos, isso será muito em breve. Irmãos, eu, mais uma vez, digo isso para os irmãos, que o Senhor possa nesses dias, nesse tempo ainda, eu tenho entendido isso por meio do Senhor e com muita dificuldade. O Senhor tem aberto um tempo de misericórdia para conosco, irmãos, antes da sua volta. Porque aquele que muito foi dado, muito será requerido. E nós, como congregação nesse lugar, temos uma responsabilidade enorme diante do Senhor. Porque Ele nos confiou os teus segredos, os seus desígnios, o seu propósito. Ele nos desvendou a sua vontade. Talvez, irmãos, talvez, irmãs, nós tivéssemos tudo para não termos ouvido a voz do Espírito por meio da sua palavra. Mas Ele, pela sua misericórdia, nos escolheu e nos falou pela sua graça.
E essa mesma graça nos habilita a corresponder a esse chamado. Portanto, queridos e queridas, o Senhor não nos chamou aqui mais uma vez para partirmos esse pão, para cumprirmos a nossa agenda de reuniões neste domingo e voltarmos para a nossa casa e vivermos a nossa vida. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo, para que nós venhamos enxergar o nosso papel nessa edificação. Porque o Senhor não só nos redimiu, o Senhor não só nos abriu os olhos, mas o Senhor aprove a Ele. Ele desejou assim, ter cooperadores para com Ele. Irmão, o Senhor podia voltar a julgar essa terra, julgar Satanás, julgar as nações, estabelecer o seu reino, estabelecer novos céus, nova terra, tudo isso a partir dele mesmo, sem nós. Mas nós sabemos pela palavra que Deus não fará isso sem a sua igreja. E de novo, veja a responsabilidade que isso traz para nós. A responsabilidade de sermos filhos maduros, idôneos. Filhos que não só ouvem a palavra, mas que praticam a palavra. Filhos que não somente têm um aspecto religioso, mas que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que desejam o Senhor e não as coisas do Senhor, que estão preocupados com a glória do nome do Senhor e não a glória do seu próprio nome, que estejam preocupados com aquilo que Deus está preocupado, que estejam ocupados com o que Deus está ocupado e não com o que Deus não está ocupado, que estejam ouvindo a voz do Espírito nesse tempo, nos reclamando o seu tempo em nós, nos reclamando as nossas atividades, aquilo que estamos fazendo, aonde estamos envolvidos, quais têm sido as nossas prioridades. Ou isso tem acontecido só comigo, irmãos? Ou o Senhor não tem te incomodado, ou o Senhor não tem chamado, ou o Senhor não tem chamado a mim e a você para estabelecermos novas escalas de valores, para que o Senhor seja centro, para que o Senhor tenha a primazia, para que o Senhor ocupe o lugar que Ele deve ocupar na nossa vida, o lugar de cabeça. Mas para que isso venha acontecer, irmãos, é preciso que nós venhamos a dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque a tua luz brilha, e a luz de Deus brilhando por meio da sua palavra, revela quem nós somos, irmãos. E queridos, o Senhor tem vista muito mais, porque quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz isso: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Talvez você pense que o Senhor te chamou para ficar aqui entre essas quatro paredes. E, irmãos, basta você sair um pouquinho para que você saiba que o pão que te foi lançado é alimento na vida de muitos. Esse pão que te foi confiado pode salvar a muitos. Essa palavra que te foi confiada pode fazer algo que você não tem ideia do que seja. Então, irmãos, que o Senhor nos encoraje nesse tempo e nos tire desse lugar, se preciso for, desse lugar de conforto, desse lugar de tranquilidade. Porque um filho, ele precisa ser provado em todas as coisas. Ontem, numa comunhão, nós estávamos tratando desse assunto. O sonho de um filho, particularmente, sempre tive esse sonho, é de que quando ele complete 18 anos, ele possa tirar a sua habilitação. E ele acha que isso é uma grande liberdade que ele vai ter na vida. Então ele vai poder ir, vir, sair, voltar sem se preocupar se o ônibus veio ou não veio. Pode ir no domingo, pode ir na segunda, pode ir no feriado. Mal ele sabe que aquele documento, quando lhe é concedido, vem carregado de muita responsabilidade. Então não é só a alegria de ir e vir, mas é a responsabilidade de responder por cada um dos seus atos naquela situação. Nós somos livres, irmãos, no Senhor. A liberdade do Senhor nos restringe, nos cerca e nos guarda.
não venhamos querer andar nós na estribeira do nosso caminho, irmãos. Mas que o Senhor venha nos falar nesse tempo, nos dar esse tempo de misericórdia e tratar conosco ainda antes da volta do Senhor. Porque Ele tem uma casa na terra, essa é a sua igreja, mas o propósito dele aponta para aquela nova Jerusalém. E até lá, temos muitas coisas a cooperar, muitas responsabilidades como filhos, responsabilidade com aquilo que ouvimos, responsabilidade com aquilo que nos foi confiado. Portanto, não estamos tão livres assim, não estamos tão à vontade assim, porque o Senhor tem nos chamado, e o chamado do Senhor restringe uma liberdade para nós mesmos. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa incomodar o seu e o meu coração, ainda hoje, ainda essa semana, que o Senhor possa te conceder uma oportunidade para que você venha conferir a urgência do tempo, a urgência da hora, a que hora nós estamos da noite. Que o Senhor possa te mostrar isso, irmãos. Que o Senhor possa te mostrar a urgência do noivo, a urgência do Espírito, a urgência para que essa noiva seja de fato edificada. E o Senhor nos chama de novo à sua mesa. E essa comida que é a vida do Senhor dentro de nós, para que mais de Cristo cresça em nós, visa essa edificação. A edificação da casa de Deus e a edificação da noiva do Cordeiro. Só estamos aqui, irmãos. Se não estamos aqui, estamos perdidos. Se não vemos a casa de Deus, se não vemos a noiva do Cordeiro, estamos perdidos na nossa vocação. E que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, pela sua graça, possa nos ajudar, nos conceder a tua misericórdia. Para que nós venhamos chamados, irmãos, mais para perto. Que o Senhor possa te falar durante essa semana, te ajudar, me ajudar. Para que mais uma vez o Espírito Santo venha nos recobrar do nosso papel de cooperadores com Ele.